muito boa noite. Hoje, 8 horas do dia 1º de maio, dia do trabalho, estamos aqui com mais um Provocando Nós, um espaço virtual em que buscamos levantar questionamentos a respeito das ambiguidades da sociedade moderna, não necessariamente respondê-las. Conto com a presença do meu amigo Igor Bueno, também conhecido como Iguinho. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Zaval. Também estamos com Gabriel Leal Bombarda, o Gagu. Boa noite, meu querido. Contamos também com a presença do Ricardo Marinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tudo bem, pessoal? E, por último, mas não menos importante, o Lucas Lima, também conhecido como Lucão. E aí, Lalau, e aí, galerinha, boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu sou André Nicolau, também conhecido como Lalau, certo? Nós costumamos nos chamar por apelido durante a conversa, né? Então não estranhem. Hoje, nosso tema da discussão será a respeito da realização pessoal. Na nossa vida na sociedade ocidental contemporânea, nós buscamos constantemente atingir objetivos, né? Seja eles objetivos da carreira, formação de família, aquisição de bens materiais, obtenção de fama, realização de viagens ou de aspirações artísticas, né? Esses são só alguns exemplos de objetivos pessoais, né, que buscamos uma certa frequência na nossa vida, né? Sempre estamos buscando em alguma coisa, né? Acho que isso é algo que parte no senso comum. Inclusive, as pessoas buscam por esses objetivos e você tem a impressão de que aqueles que não têm uma meta ou um objetivo fixo, por vezes, têm a impressão de que a pessoa é desmotivada ou desinteressada na própria vida, né? E as diferenças entre nós, né, os indivíduos, também muitas vezes se refletem justamente nas diferenças dos objetivos que cada um de nós temos. Temos histórias de vida diferentes um do outro e, portanto, metas e objetivos diferentes. E por vezes nós alcançamos esses objetivos, outras vezes nem tanto. Mas talvez uma das perguntas mais importantes e a pergunta que eu gostaria de começar essa discussão é por que nós buscamos essas realizações? Qual que é o disparador, né? O que inicia, na verdade, o nosso interesse a respeito de um determinado objetivo, considerando a sociedade em que vivemos também. Então, acho que para começar com essa primeira pergunta, eu vou escolher, dentre os meus amigos aqui, o Igor. Iguinho, por que você acha, ou qual, né, o seu conhecimento a respeito disso, né? Por que nós buscamos objetivos? Por que nós temos esses objetivos para realizar essas metas de vida? Bom, acho que esse tema que foi escolhido pelo nosso podcast ele é muito provocativo. Acho que não temos uma resposta simples para essa pergunta e por isso muitas provocações vão ser lançadas aqui. Eu acho que antes de pensar em responder essa pergunta, a gente tem que fazer perguntas a respeito dessa pergunta. Por que a gente pensa que nós devemos nos realizar, né? Será que existe de fato e sempre existiu essa ideia de nos realizarmos, né? Será que isso é uma coisa que está lá atrás na nossa história, que, por exemplo, uma criança pensa em ser um curandeiro, um médico, ou um engenheiro, ou um pensador, ou isso ou aquilo, ou isso é uma coisa muito mais da nossa sociedade moderna, né? Quando, aliás, a gente desenvolve uma espécie de noção de eu, né? Aquilo que me pertence é diferente daquilo que existe lá fora de mim. É aquilo que está fora dos desígnios de Deus, ou que está fora dos desígnios da sociedade. Que um soberano continuará sendo soberano, que um príncipe vai se tornar um rei, ou que um vassalo vai ser sempre um vassalo, um camponês, um clérigo, onde a estratificação da sociedade era muito mais forte. Então, eu provoco essa pergunta na realidade, ao invés de tentar respondê-la, apesar de pensar em formas de respondê-la de uma forma mais assertiva, talvez, pensando mais no indivíduo, pensando mais do ponto de vista psicológico, buscando fontes quase que metafísicas ao mesmo tempo, mas ainda muito inconscientes, dentro de uma lógica psicológica. Mas eu provoco, né? Da onde que vem essa noção de que a gente tem isso? Será que isso é algo destacado pra gente de verdade? Será que isso não é uma coisa imposta, colocada? O que será isso na realidade? Bichão, você tem alguma coisa a dizer?
Perfeito. Eu acho que se essa pergunta tivesse vindo para mim, eu iria bem nessa linha que você tá falando, né? Eu acho que tá muito essa noção de realização tá muito ligada à noção de indivíduo. Se a gente vivesse num lugar onde essa noção de indivíduo fosse mais misturada, ou seja, que essa noção de separação entre eu e o mundo, talvez a gente não tivesse isso, né? E talvez, e também vou provocar mais do que responder, talvez seja justamente por essa separação, por essa cisão entre eu e o mundo, né, esse órgão que a gente tem aqui, que é a pele, né, nos separando disso, talvez essa realização, essas coisas que o Lalau colocou no começo, por exemplo, sejam coisas que nós mesmos temos inventado enquanto humanidade nos últimos tempos para suprir algo que falta, né? Parece que sempre tem uma coisa que falta, parece que a gente sempre tem que chegar num lugar. Então, tô total de acordo aí com o que você tá falando, complementando um pouco aí, tentando de repente dar uma provocada também. Eu queria continuar provocando então, porque assim, essa é uma coisa interessante, dependendo de como é que a gente pode olhar para essa pergunta, daria para a gente analisar a proposta também de outro jeito, né? Se perguntando o que é realizar. Acho que a gente tem um viés social, principalmente talvez ocidental, né, de que realização é normalmente algo que está no mundo externo e que se relaciona com a comunidade, não no sentido necessariamente de entregar algo à comunidade, mas se realizar na comunidade, né? Então, ter um trabalho, ter uma condição financeira, ter uma imagem idealizada, é cumprir com requisitos N, etc, etc, etc. Sem querer lançar a mão necessariamente das abordagens, mas acho que o Jung ele traz uma perspectiva interessante que também é válida de ser discutida, mas de que realizar-se não significaria necessariamente ser algo da natureza do que é espetacular. Se a gente pensa em uma semente, alguma árvore, e ela se desenvolve, se realiza naquilo que potencialmente ela tem ali disposto, ela é algo que se realiza, né? Que se, vamos dizer, que de alguma forma tenta dar vazão à própria potencialidade. Mas acho que no nosso caso, de repente na proposta que a gente está tendo hoje, realizar seria, sei lá, uma árvore ser extremamente produtiva e provavelmente render lucros para o dono dela, né? Então isso seria a realização. Não sei. Não, acho que como um colega junguiano que sou de você, eu entendo essa perspectiva, né? E essa seria a minha resposta mais assertiva, no ponto de vista psicológico, né? De questionar e responder também, provocar o que é realização. Né? Por Jung é uma coisa muito clara, o que é uma realização externa, do nível da persona, da adaptação do mundo exterior, e a realização do mundo interior. Isso é muito dividido até na obra do Jung, o mundo exterior e o mundo interior, apesar das suas interfaces e até mesmo origens num campo psicóide. Mas esse realizar-se tem muito a ver na obra do Jung com o ser, né? Acho que usando até dos pós-jungianos, né? Esse ser, as formas de ser, as diferentes formas de ser, tem a ver com aquilo que ele chama de alma, né? Almas diferentes. O que significa alma? Não é uma unidade de coisas, né? Alma é uma espécie, é uma qualidade de realização, uma qualidade de existência. Então, seria, por exemplo, a alma do curandeiro, que eu teria em mim, que seria projetada em mim, né, para se manifestar de alguma forma, ou a alma do pai, ou a alma do professor, né, tem uma espécie de configuração múltipla da psique que se constela, que aparece, que vai para fora e que se realiza no exterior, né? Mas dentro, no ponto de vista do psiquismo, como se nós tivéssemos esse potencial, né, que de alguma maneira ele pode aparecer diante de circunstâncias externas também. Mas parece que é um chamamento interior para que isso ocorra. Né? E até o James Hillman, que é um pós-jungiano, ele fala de um código do ser, inclusive é o nome de um best-seller dele. E nesse livro ele fala do Daimon, que é uma espécie de alma vagante companheira, uma espécie de sombra do psiquismo, mas que acompanha o nosso desenvolvimento de certa maneira, que dá o tom para muitas das nossas, entre aspas, escolhas, né, de coisas que acontecem na nossa vida interior, né, e que de alguma maneira modelam certas direções energéticas, entre aspas, né, no sentido psicológico, né, para manifestação de desejos, de motivações e assim por diante.
Deixa eu te perguntar uma coisa, principalmente para vocês junguianos, né, já que vocês dois falaram há pouco. O quanto que essa realização que vocês estão falando é real? Do tipo assim, eu tenho a impressão de que a realização, a gente entende ela como uma coisa que é um fim, né? Ela é um fim de um ciclo. Então, sei lá, depois de muito tempo trabalhando, eu compro uma casa, por exemplo. Mas o quanto isso, né, o quanto essa realização de fato é real no sentido de perdurar, sabe? No sentido de fato fazer parte pelo resto da vida. Bom, essa ideia de realização não é a finalidade, ela é simplesmente a possibilidade de se manifestar. Então, né, por exemplo, se tornar professor, né? Tipo, sei lá, cheguei num doutorado, prestei um concurso, entrei numa universidade, estou dando aula, e agora eu me realizei como professor, né? Essa escolha, entre aspas, né, essa realização, ela já ocorre desde o momento que você escolheu alguma coisa de licenciatura, ou que você entrou num mestrado, ou que você se ingressou numa pós-graduação e tem essa pretensão, né? Ou até mesmo antes, né? Quando as motivações te visitavam e você conseguiu dar um pouco de corpo para isso, né? De pavimentar um caminho, mas é antes, né? A coisa da realização é você conseguir enxergar a possibilidade disso se manifestar. Então não tem muito a ver com o fim, né? Mas de uma espécie de encarnação daquilo. Você se encarna como professor, você se reveste como tal e se direciona para aquilo. Eu tenho a impressão de que talvez seja uma experiência muito parecida com uma experiência estética, do tipo, eu tenho para mim que sentir-se realizado, esse estado, né? Muito mais um estado de percepção sobre algo que não é muito tangível, mas que de repente não há alternativa senão aquilo, como uma espécie de verdade. Por isso uma experiência estética, sei lá, quando você está compondo uma música e ela chega a um fim, não há muito claro qual é o processo que determina o fim daquilo. É simplesmente uma sensação, uma experiência. Ou como você olha um quadro, né? Aquilo evoca em você um tipo de experiência que se conecta de tal maneira que é aquilo, uma experiência de uma verdade. E talvez no sentido junguiano, aliado a isso que o Igor está falando, seja uma experiência de um processo do que necessariamente um fim. Não é, de repente, eu quero me transformar em professor, cheguei lá, como o Igor falou, mas eu tenho que ser professor, é uma verdade. Mas, de qualquer maneira, acho que até para a gente não embarcar numa discussão só em junguiana, né? O que me parece que me motiva todas essas buscas, e aí acho que é um fenômeno, como você falou, né, Bichão? Psíquico, mas mais genérico do que diz respeito às teorias, que é uma ausência, né? É uma sensação de que te impulsiona. Em alguns lugares a gente vai chamar isso de vazio, ou a gente pode até falar sobre angústia, mas é que é algo que te leva a uma busca, que às vezes não está nem muito claro o que é que você precisa buscar, mas que te movimenta, né? Por exemplo, acho que o nosso exemplo mais claro somos nós cinco. Algo nos impulsiona a estarmos aqui, os cinco, uma sexta-feira à noite, em quarentena. No feriado de quarentena. Pois é, nos impulsiona a tentar construir algo que, pelo jeito, nos realiza. Só que, como experiência estética, eu não sei se eu posso fazer esse casamento, né? Eu não sei se há um determinado, vamos dizer, estilo estético de imagem que diz respeito a uma maneira bem específica, que diz respeito ao que é essa realização, que aí recebe influências massivas, acho que da sociedade, da cultura, acho que de como você nasce, a sua realidade financeira, o país onde você vive, etc, etc, etc. Né? Família, né? Que aí entra um outro aspecto que é se realizar. Para amarrar isso que o Gabu falou, é como se fosse a possibilidade da experiência. Isso que ele falou sobre realização, né? E ao meu entender, e aí que eu acho que seria um ponto de discussão interessante com o Lucas, com o Lalau, ao meu ver, o que o Jung fala sobre realização está muito próximo do que é definido ou entendido na psicanálise por desejo. É uma espécie de vazio, alguma coisa que move o sujeito a se comportar de tal forma. E esse desejo não tem a ver muito com uma noção consciente, e sim fatores inconscientes que podem ser muito compulsivos, podem ser até meio patológicos, do ponto de vista da normalidade e tal, né?
mas me parece que tem alguma semelhança com isso. O que eu acho interessante é, pareando isso com o que foi dito desde o começo, né, quando eu introduzi essa pergunta, né, difícil, né, pra gente iniciar a discussão, de que a realização nos moldes que nós acreditamos, né, que nós temos no senso comum, é típica da sociedade ocidental moderna em que vivemos, né. Porém, eu acho que é da vivência humana, na verdade, esse vazio, que pode ser entendido de diversas formas pelas mais diferentes linhas, né, que temos aqui. Voltando para a psicanálise, um pouco a discussão, né, a gente tem, né, essa palavra, né, poderosa, o desejo. Então eu queria perguntar para você, Lucão, qual é a sua opinião a respeito do desejo que fazemos na nossa vida? Obrigado pela pergunta fácil. Eu acho que, assim... Não é fácil nem de ouvir essa pergunta, né? Quem está ouvindo o podcast também não acha uma pergunta simples, quanto mais nós estamos discutindo, né? Mas é isso, a ideia é provocar nós mesmos também. Não é? Assim, acho que quando a gente fala de realização e de alguma forma a gente faz essa ponte para falar do que a gente chama de desejo na psicanálise, uma primeira coisa importante que ilustra bem do que a gente está falando é que o desejo, até nesse ponto a realização, embora eu não dá para tratar como sinônimos, mas vou mais ou menos nessa direção, ele é uma coisa que é fundamentalmente humana. É o que é uma coisa que nos separa dos animais, de alguma forma. Os animais, eles têm necessidades, que é uma separação no Freud, né, que sempre dá muito briga nas traduções, né, entre pulsão e instinto, em que instinto é de alguma forma uma forma natural de condução da vida animal. Então, o animal, mesmo você pensar o castor que vai construir a represa, ninguém ensinou para ele. Não é uma coisa que ele fez um curso, não é uma coisa que ele foi perguntar para alguém como é que era. É algo que, como se já estivesse escrito, vamos dizer, no DNA, né? Não sei. É uma coisa que está no nível biológico, absolutamente concreto do corpo. Enquanto nós, assim, você pensar que o bebê, na primeira vez que ele mama e ele descobre que mamar alivia a sua angústia, que não é uma angústia, claro, da angústia adulta, mas é alguma coisa que vem do corpo muito forte, que vem da fome, é uma das primeiras coisas que vai fazer o neném mamar, mas em algum momento vai ter algo além da fome que vai fazer o bebê mamar, né? E me parece que é a partir daí que a gente consegue dividir os animais dos homens, do ponto de vista de que a gente vai fazer as coisas não exatamente pela finalidade imediata delas, elas não têm um fim em si, né? Eu não vou comer porque estou com fome. Quando a gente vai pensar no prazer, por exemplo, né? Que é uma coisa que é muito comum a gente relacionar com um desejo. E tem um pouco a ver com isso, de fato. Mas, acho que já queria colocar uma diferença aqui, talvez a gente pode aumentar depois, que é a diferença entre o que a gente chama de desejo na psicanálise e realização pessoal. Quando a gente está falando de realização pessoal, a gente está falando de, bom, eu atinjo um certo objetivo, ou eu quero atingir uma certa posição social, eu quero chegar numa posição de poder adquirir alguma coisa, eu quero poder fazer alguma coisa, e isso de alguma forma vai ser o sumário mais bem acabado do que eu sou e do que eu quero. Mas, quando a gente vai pensar no desejo na psicanálise, ele tem um componente que é muito mais inconsciente. Se eu pensar na própria abordagem lacaniana, que me perdoem os lacanianos aqui se eu cometer algum comentário herético, mas o desejo, ele é a falta ao redor do qual a subjetividade pode se constituir, de alguma forma, né? E é uma falta que ela não é uma falta que é preenchível, ela não é um buraco, mas é uma falta estruturante, né? De alguma forma ela faz parte dessa estrutura, da estrutura subjetiva. E para apimentar um pouco a conversa, me parece que realização pessoal é uma maneira super capitalista e contemporânea de alguma forma tentar enganchar esse desejo, que é uma força motriz, vamos dizer assim, em inglês se fala drive, né? Mas é uma força motriz da existência humana para constituir e reproduzir essa forma de sociedade. Quando a gente fala que os astecas, as sociedades indígenas,
o Egito Antigo, tal, na Índia, por exemplo, né, em que você tem desenhos sociais que são mais ou menos fixos e que tem papéis sociais mais ou menos já estruturados, e a gente faz uma oposição dessas sociedades à sociedade moderna, o capitalismo moderno. Mas me parece que o capitalismo moderno, ele, utilizando de um conceito de indivíduo, ele também produz a sua própria estrutura social, ele produz e reproduz a sua estrutura, mesmo a partir do que a gente chama de realização social, de forma que a gente, de alguma forma, a gente está sempre enlaçado no social, né? Por mais que pareça realização social alguma coisa absolutamente única e singular, talvez mais para frente a gente vai poder falar mais sobre isso, mas ela é muito mais padronizada e muito mais superescrita na estrutura da sociedade capitalista do que ela parece pelo nome e pela maneira como a gente fala sobre ela. Muito bem. Eu acho que é interessante que tanto a abordagem psicanalítica quanto, né, a junguiana tem essa falta, né, como na verdade como a raiz, né, desse assunto que a gente está trazendo, da motivação, do desejo, da realização, é a falta que é estruturante, né, da existência humana. Eu acho que é isso que vocês quiseram dizer, né? Se vocês tiverem alguma correção, por favor, fiquem à vontade para falar. Mas é compreensível que então exista na vida humana, né, independente da sociedade em que vivemos, né, exista na verdade essa falta que ela é estruturante, a forma como que ela se expressa no indivíduo, né, e a partir disso das ações dele na busca por objetivos, isso sim talvez difere bastante conforme a sociedade onde ele vive, o tempo, esses fatores, né, externos, né. Bem interessante. Eu queria saber de você, Bichão, a respeito disso, né, acho que para finalizar um pouco esse tópico inicial, a partir do seu ponto de vista, né, como profissional da psicologia comportamental, como você enxerga na sua prática, no seu cotidiano, enfim, fique à vontade para elaborar, mas como é que você enxerga, né, como que você vê expresso essa existência, né, da falta? Cara, não sei se vou recorrer à psicologia comportamental para isso. Acho que eu não vou falar nesses termos, eu acho. Mas eu penso que disso tudo que foi trazido aí, na verdade, eu vou voltar num ponto lá do início, mas que eu acho que tem bastante coisa a ver com o que trouxeram. Essa falta parece que cola bem, né, no modo como a nossa sociedade é organizada, né? A nossa sociedade, ela já é uma sociedade da escassez e que normatiza, de alguma forma, e aí acho que botando em outras palavras uma coisa que o Lucão trouxe, né? Normatiza aquilo que é aquilo que é realizável, que possibilidades de realização a gente tem. Eu acho que muita coisa também foi falada, por exemplo, o Lucão trouxe a questão da força motriz, né? Acho que quando a gente fala de uma contribuição, por exemplo, da psicanálise para várias ciências sociais, foi a dissociação, por exemplo, entre uma concepção racionalista do mundo. Ela vai lá e dá uma rasteira nessa concepção e mostra que, poxa, peraí, a gente tem aí desejos, a gente tem coisas a suprir aí por conta do formato em que nós vivemos, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Nós, seres humanos, vou voltar, né? Somos precários e estamos em busca do desejo. Então, a gente meio que faz qualquer coisa para atingir esse desejo, para conseguir dar vazão a isso, né? Então, acho que, voltando também na sua provocação sobre psicologia comportamental, né? Acho que é difícil a gente pensar num assunto tão complexo, né? Um assunto bastante amplo, né? A gente está falando aqui de organização de sociedade, o que o ser humano é, o que ele não é, para a gente colocar isso em alguns quadrados aí didáticos, né? Muito bem. Eu acho, inclusive, que esse tema da realização, né, ele se intercala muito bem, inclusive, com a discussão anterior sobre personalidade, né? Nós já fizemos aqui, e acho que juntando as coisas a gente consegue ter um panorama, né, muito complexo, né? E cheio de miríades, né, de outras questões pertinentes, né, eu acho.
Interessante, mas apesar de a gente não conseguir nesse momento, né, ter essa visão a respeito dessa falta, pelo ponto de vista da psicologia comportamental, é válido. Eu acho que é muito válida a contribuição que você faz. Eu acho que o Gagu tem alguma coisa a dizer sobre isso. Gagu, o que você quer nos contar para finalizar o tópico? Eu estou escutando todos vocês e eu me lembrei. Eu acredito que há muitos estudos antropológicos que vão nessa direção, né? Mas é interessante que me parece que muitos povos, vamos dizer, originais, ou tribos indígenas, agrupamentos humanos mais arcaicos, né? Primeiro que essa noção do eu não existia, né? E a noção de realização parece que vinha com uma conexão profunda com o que era coletivo, se traduzindo num papel naquela comunidade que você ocupava. E que essa comunidade se estendia, né? Não só vamos dizer, as pessoas que estavam ali na tua tribo, mas de maneira geral a comunidade planetária, a realidade ali que eles tinham acesso. Então a natureza, os animais, etc. E que era aquele que se realizava, era justamente aquele que fazia parte e não colocava um interesse individual como maior que o interesse de uma comunidade, o que me parece que é completamente subvertido pelo capitalismo moderno, como o Lucão falou, e com a noção da criação do eu, né, que é esse conceito que começa ali no iluminismo. Acho que eu posso dizer, eu não sou nenhum conhecedor da filosofia, mas acho que nasce talvez com Descartes, né, essa noção de que há algo que sou eu e que não é o outro, né, como também o Igor falou. E a partir disto, né, há também um outro movimento que acho que também o Igor disse, você também falou, acho, que é a separação entre eu e Deus e o mundo, né? Então, até então, o que acontecia com determinada pessoa e o que determinava o que a gente está chamando de realização pessoal era a vontade divina. A partir da criação de um conceito do eu, isso começa a ser internalizado e há um desenvolvimento lógico. E nós chegamos hoje ao ápice do que isso significa, porque, de certa maneira, não há Deus para responder mais esta angústia, embora a gente esteja observando, né, de novo, o crescimento religioso, principalmente aqui no Brasil. Mas o interessante também é dizer que, normalmente, Deus, nestas comunidades religiosas, é um Deus que diz que você pode ter aquilo que quiser, né? Que subverte um pouco também essa lógica divina. Então, as igrejas neopentecostais normalmente trabalham um pouco com esse tipo de teologia, no qual você pode conquistar coisas a partir do teu próprio esforço, da tua própria devoção e etc. Muito bem, acho que a partir disso que você traz, Gagu, a respeito de Deus enquanto, né, essa figura responsável, inclusive, né, na definição, né, da motivação, né, das realizações humanas, né, tanto individuais, até quando coletivamente, em determinadas sociedades e épocas, né, acho que, obviamente, né, você está falando, por exemplo, de igreja pentecostal, atualmente, né, na nossa sociedade, a religião, ela definitivamente é uma fonte, né, de informações e de educação do indivíduo, né, e a partir do qual aquele vai, sim, definir, muitas vezes, né, objetivos pessoais e definir seus caminhos da vida, né, para a realização de algo que, na verdade, está ligado à religião, está ligado a Deus. A gente pode até, né, exagerar um pouco e falar, não, a realização do divino, né. Mas assim, então, pegando um pouco esse gancho que você traz, ampliando um pouco, né, isso, eu gostaria de saber de vocês como, então, nossas realizações, nossos desejos são influenciados pelos fatores externos, não só a religião, mas também pela família, pela sociedade que nós vivemos, né, pelo modo de produção capitalista, como o Lucão bem introduziu. Vamos falar especificamente agora da nossa sociedade, né, ocidental, contemporânea, brasileira, né, todos nós sob modo de produção capitalista. Como que esses fatores, então, ajudam a definir os nossos objetivos? Eu vou começar essa pergunta com o Bichão. Vou lançar para você. Bichão, o que você tem a dizer a respeito disso? É um gol, cara.
isso tudo que você tá falando se resume no gol. Como assim? Elabore, por favor. Imagina a seguinte situação. Você tá num campo de futebol. Tem mais 21 pessoas com você, né? 10 do seu time, 11 adversários, se ninguém foi expulso. Você tem mais 3 pessoas ali no mínimo, né? Que é a arbitragem, né? 4 na verdade. Você tá morando num país em que esse movimento, enfim, essa manifestação cultural importante, no sentido de que é quase identitário da nossa nação, né? Nós somos o país das chuteiras, né? O país de chuteiras, o país do futebol, ainda que tenha sido criado na Inglaterra. Mas aí a gente chega numa situação que, em teoria, está em igualdade, né? Você está em pé de igualdade com o seu adversário. Não vou entrar nesse assunto porque é um assunto complexo. Dessa igualdade há uma disputa, e é uma disputa em que está imposta de que, olha, ganha alguém, tem um prêmio, e ganha esse prêmio quem marcar mais gols, né? Quem colocar a bola, passar ela da linha ali e cair na rede. E aí, a partir disso, né, dentro de um determinado tempo, então você tem aí 90 minutos regulamentares, dentro desse tempo, quem faz mais gols, de fato, ganha o jogo e ganha o prêmio. Mas antes dessa questão do prêmio enquanto algo que acaba ali, né? Então, acabou os 90 minutos, existe um prêmio por aquilo, 3 pontos geralmente, ou de repente, se é um jogo final, né? O próprio campeonato. Você tem o gol enquanto essa realização intangível que no momento em que a gente pega ela, né? Enquanto ela existe, a hora que a gente põe a mão, ela parece que vira areia, né? E escorre entre os dedos. Mas o que é interessante é a representação desse gol pensando na nossa própria sociedade, né? Então, parece que a gente está numa situação que é todo mundo igual, mas não é. A gente tem torcida em volta e a gente tem televisão, enfim, o Brasil inteiro olhando para aquela situação em que qualquer coisa que você faça no dia seguinte ou logo depois do jogo é, enfim, falado, repercutido. Você tem, no momento pós-gol, né, logo após o gol ser feito, você, em geral, tem manifestações de agradecimento a esse ser superior aí que, né, você trouxe, né, por exemplo, de Deus. Quanto que a gente não vê de jogadores e jogadoras faz um gol e levanta os 2 dedinhos para cima, se ajoelha, né, beija algum tipo de tatuagem, faz algum tipo de sinal, enfim. Então, acho que dentro de tudo isso, acho que o gol é uma representação legal, uma analogia interessante dentro de tudo que a gente já trouxe. Não, eu acho legal usar o esporte como metáfora, porque, por exemplo, né, gol. A tradução em inglês de gol também pode ser objetivo, né? Que exatamente. Daí que vem o termo, se não me engano. Mas assim, eu acho que é interessante que a gente possa pensar um pouco essa coisa do esporte como uma forma de reprodução social, né? Como uma metáfora para a sociedade, do seguinte ponto. Se por um acaso você questionar as regras internas do futebol, a gente pode, sei lá, pegar um exemplo que pra mim é bizarro porque eu não sou um cara que acompanha muitos esportes. Mas se eu for ver um jogo de polo, pra mim, o jogo de polo são os carinha em cima do cavalo com o martelo batendo uma bola. Fazendo o quê? Sei lá eu. Acho que é isso, assim, de entender que não tem um fim intrínseco na sociedade. E mesmo assim ela se reproduz. O jogo em si, se você de alguma forma não entra nesse jogo, ele é vazio. Ele não tem dentro de si as condições para fazer sentido, vamos dizer assim. Me parece que a nossa entrada na sociedade, ela é um pouco... Por mais que tenha uma diversidade enorme de esportes, a gente é jogado num esporte, entendeu? Nesse sentido. Porque se a gente for pensar assim, do ponto de vista da psicanálise, né? Um bebê, para ele perdurar na sua vida, pensando que do ponto de vista biológico, um organismo absolutamente precário, se você largar um bebê na floresta, a chance de sobreviver é infinitamente menor do que um filhote de gato, de cachorro, de periquito, enfim.
de alguma forma, o que inaugura nesse bebê, nesse organismo, o sujeito é o desejo do outro. Para aquele bebê perdurar, alguém de alguma forma desejou aquele bebê. Que esse afeto seja um afeto amoroso, seja um afeto odioso, seja um afeto triste, mas de alguma forma alguém olhou para aquele bebê e tratou ele como uma pessoa. Quando a gente pensar assim, por exemplo, a mãe que tem o bebê, em um certo momento é como se ela começasse ela interpreta aquele choro do bebê de uma série de formas. Que não é só fome, não é só xixi, cocô, mas o bebê tá bravo. O bebê tá irritado, o bebê quer dormir. Que é uma coisa que é meio delirante, assim. Mas, de alguma forma, isso marca o fato de que, de alguma forma, esse bebê tem que ser investido de fora para que a sua humanidade possa ser inaugurada. E esse de fora não é só aquela mãe, porque ao redor dessa mãe tem uma família que deseja esse bebê, tem alguma espécie de coletividade, e esses desejos do outro, que de alguma forma vão se inscrevendo nesse bebê, eles não cessam de se inscrever até o fim da nossa vida. Quando a gente fala como uma sociedade se perpetua, como uma sociedade se reproduz, é também dessa forma. Acho que essa estrutura faltante do ser humano, ela propicia que a sociedade deseje em nós alguma coisa. E me parece que isso é cabal pra gente entender como que a gente quer alguma coisa, né? O que constitui essa vontade, o que constitui o objetivo, e o que a gente chama de realização a partir disso. Muito bem, eu acho que é isso que você introduz, esse ponto que você introduz, que é a expectativa, né, externa projetada na criança, né, desde o nascimento, que vai construindo, na verdade, o cenário onde as motivações delas vão sendo elaboradas. Acho que esse é o ponto, talvez, que eu queira chegar com essa discussão, né, nesse tópico em específico. Voltando um pouco para você, Bichão, como que você vê essa construção externa, né? E que outros fatores, além, por exemplo, né? Nós começamos, na verdade, né? Como o Lucão bem falou, nós começamos geralmente com esse arcabouço externo, né? De projeções e expectativas vindas do pai, da mãe, da família, de maneira geral, que cuida da criança, né? O que mais que se inscreve, por exemplo, falando a respeito especificamente, né? Se você quiser usar esse exemplo especificamente, mas, por exemplo, de um jogador de futebol, qual que é o processo, né? O que mais, que outros fatores envolvem na construção dos objetivos e do caminho de um atleta, por exemplo? Cara, tem um livro muito bom sobre a construção social do jogador de futebol aqui no Brasil, que é um livro de uma professora da PUC de Goiás, Adriana Bernardes Pereira, a Drix. Aliás, um beijo para ela. Depois eu passo a referência certinho, a gente também põe nas nossas redes. Mas eu volto para a questão do gol. Pegando, o Lucão foi falando assim, acho que ele falou extremamente bonito e eu não consegui colocar, inclusive, meu ponto, assim, os meus pontos sobre a hora que eu trouxe o gol, né? Então, vamos falar desse bebê aí. Esse bebê está sendo investido, existe uma série de marcas aí, interpretações do que representa o choro dele e tudo mais. Pois não, Lucão? Pensei numa frase aqui que talvez ajude a conectar com essa metáfora que você faz do esporte, que é: nenhum jogador nasce querendo o gol. Ou talvez ninguém... Perfeito. Né, o jogo, acho que ajuda a ilustrar um pouco por onde eu estava passando. Mas é exatamente isso, né? Acho que quando parte daquilo que a gente está falando aqui, né, do que tem de externo, né, do que está em volta dessa pessoa que a faz querer alguma coisa dentro da nossa sociedade, enfim e tal. Achei interessante o Lucão ter trazido polo como esporte comparativo, porque o polo é um esporte que também se faz gol. Então, por que no Brasil, esse bebê que não nasce querendo fazer gol, depois de um tempo, ele é, sim, alguém que quer gol, né? Que quer fazer gol. Seja um gol que ele mesmo faça, do tipo, ele tá lá participando, seja um gol por representação, né? Por procuração, quase, né? Que, bom, eu não quero fazer gol, mas eu tô torcendo para aquele ou para aquela jogadora da minha equipe, né? Da equipe que eu torço, que me identifico e que muitas vezes me caracteriza enquanto pessoa, que ele faça esse gol, né? E se puder ser um gol, inclusive, contra o time do Gagu, ou do Igor, ou do Lalau, ou do Lucão, que não é o mesmo que o meu, e que isso me faça me sentir melhor ainda.
porque a nossa sociedade de alguma forma também reproduz esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de realização. A nossa realização parece que é amplificada quando os outros também não se realizam. A gente podia falar disso também. Mas então, acho que é bem nesse ponto, né? Então, o que esse gol representa dentro da sociedade? Qual a influência que tem desse bebê que não nasce querendo fazer gol, de repente, entre aspas, esse de repente é claro, queira fazer gol, né? E esse gol ser tão importante, e mais do que isso, o Lucão falou do movimento de produção e reprodução da sociedade, esse gol, ele tem um fim que é o próximo jogo, né? É o próximo campeonato. Então, trocou o ano, ou se foi um jogo e no final de semana seguinte tem um outro jogo, aquele gol feito no jogo passado já não tem mais validade enquanto algo realizável. Ele já aconteceu, ele já cumpriu a sua função. Eu ia falar uma coisa, que você falou de função produtiva, né? E nesse sentido, acho que, por exemplo, a psicanálise ela fala muito bem, né, da construção do desejo, né? Falando da origem corporal até mesmo, né, que se relaciona ao psiquismo e de como a coisa vai sendo feita e produzida. Mas, do ponto de vista exterior também, usando a metáfora do jogador de futebol, né, é importante que exista uma sociedade também que fortaleça a possibilidade de realização de alguma coisa, né? Então, não da origem, né, de tratar da origem da coisa exatamente, mas já tendo um ponto de partida, né, o sujeito deseja alguma coisa, ele quer alguma coisa, sem uma sociedade que acolha aquele desejo, é impossível de se produzir alguma coisa além daquilo, né? Não tem Perfeito. como, né? E me lembra uma frase de um analista junguiano, que tem um termo chamado individuação, né, que não vem ao caso a gente explicar isso, mas ele fala que essa expressão de individuação, esse caminho, esse processo de individuação, é um processo de dar corpo. Não pode estar simplesmente na cabeça da pessoa. É importante que dentro de um processo de desenvolvimento psicológico, ele tenha que expressar. E quando não há condicionantes externos, facilitadores externos, quando o mundo não dá a possibilidade dessa expressão, não acontece. Então essa coisa da realização simplesmente é interrompida. E fica na frustração, por exemplo. Só para complementar aqui, eu falei do livro da Adriana, eu vou falar o nome certinho. É Construção do Tipo Jogador de Futebol sob o olhar da psicologia social do esporte. Adriana Bernardes Pereira. Acho que com isso nós encerramos as contribuições a respeito dessa discussão por enquanto. É uma discussão longa, né? Nós temos mais coisas a elaborar a respeito. Porém, né, acredito que é tempo suficiente para encerrarmos nosso episódio, né? Mas faremos, né, um próximo episódio, continuando a discussão do tema, inclusive inserindo a pergunta cretina no final da discussão. Por hora eu agradeço a contribuição dos meus amigos, Igor, Iguinho, né, o Gagu, o Lucão e o Bichão. Até breve, nós voltamos com o próximo episódio do Provocando Nós, continuando a discussão da realização na sociedade contemporânea. Um abraço. Acho que é bem tentar amarrar tudo isso a dizer que é a possibilidade da experiência, a realização. Parou. Que pariu, cala a boca, mano! Pra quem não sabe, o Igor mora num canil, né? Os cachorros dele deixaram ele morar por um tempo lá. Iguinho, pode amarrar de novo essa parte, hein? Cala a boca, inferno. Deu pra ler labial. Cala a boca, inferno. Parece mãe brava. Bom, daqui pariu, tá rolando de tudo, velho. Peraí, vou fechar essa janela. É isso aí, gente. Problemas técnicos. Vamos esperar aí o Iguinho fechar Ainda tudo. bem que não é ao vivo, hein? Bom, vamos lá então.